Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler os versos de 1 ao verso de número 7. Esse mês de janeiro nós estamos com uma série de mensagens que eu intitulei Nós somos igreja, nós somos a igreja de Cristo. Então todos os domingos à noite nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, dando ênfase a essa questão, o significado de ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que significa fazer parte da igreja local, e em particular da Igreja Batista Central aqui de Resende, tá bom? Então não perca, todos os domingos à noite, nós somos a igreja de Cristo. E durante a manhã, nós estamos com uma série de mensagens, falando acerca do caráter de Deus, né, de ser família de Deus. Olha, você que não está vindo de manhã, eu quero incentivar você a acordar um pouquinho mais cedo e participar aqui com a gente, domingo de manhã. A carta de Paulo aos Gálatas é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, junto com a carta aos Romanos. Ele vai enfatizar a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para tudo que nós precisamos, e Ele é a resposta de Deus para as nossas necessidades. O contexto da carta aos Gálatas é que a comunidade da Galácia estava recebendo uma pressão, porque judaizantes que estavam perseguindo o apóstolo Paulo, estavam querendo impor sobre eles a observância do ritual, dos rituais de adoração da lei de Moisés. Então eles queriam que ele se circuncidasse, queriam que observasse os sacrifícios, queriam que voltasse para a adoração no templo, e Paulo escreve então a sua carta de liberdade. Nós fomos em Cristo, libertos de uma série de sistemas, um peso estava sobre nossas costas, o Senhor carregou e cravou na cruz do Calvário junto com Ele. Então o texto que nós vamos ler agora é um texto em que o apóstolo Paulo fala do plano extraordinário de Deus, que foi estabelecido antes da fundação do mundo, mas que na plenitude dos tempos, então, Deus decidiu cumprir a sua obra de redenção. Então esses 7 versos que a gente vai ler agora, ele vai falar acerca de um dom extraordinário que Deus concedeu a mim e a você. E eu queria ler com você nesse momento o texto então de Gálatas. Eu estou usando a nova versão transformadora da Bíblia Sagrada. Se a sua versão for diferente, não fique preocupado com isso. Eu penso que a essência, nós vamos trabalhar juntos aqui, junto com você, tá bom? Quem achou, diga achei. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, ele está debaixo de uma tutoria. Oi? Gálatas 4, não é isso? Verso 1 em diante. Não, versos de 1 a 7. A gente vai concentrar a nossa atenção nos 4 e 5, mas o texto inteiro é de 1 a 7. Não foi isso que eu disse? Foi? Ok. Ele deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontece conosco. Nós éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos e elementares deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, e aqui presta atenção, nascido de uma mulher e sujeito à lei. Assim o fez
para resgatar a nós que estávamos debaixo da lei, a fim de nos adotar como seus filhos amados. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho Jesus Cristo, e por meio dele nós clamamos dizendo: Abba, Pai. Agora você não é escravo, mas sim filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro de todas as coisas. Amado e bendito Deus, aqui estamos nós, Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus, nós somos a família do Senhor, e nós contamos com a tua ajuda, contamos com o auxílio do Senhor. Abençoa-nos, Pai. Nós dependemos da orientação, da iluminação do teu Espírito Santo. Fala poderosamente a tua igreja nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender muito bem o texto que a gente lê, é importante você saber como que funcionava a cultura judaica lá do Oriente Médio, principalmente nos tempos de Jesus. O povo de Israel foi formado a partir de um clã. Interessante, porque a gente sabe como é que funciona esse negócio de clã, porque a gente viveu 7 anos numa nação formada por clãs, formada por tribos. Aqui no Brasil não foi assim. Nós não temos esse feeling, né, esse sentimento, essa perspectiva, porque o povo brasileiro foi formado de famílias diversas que foram chegando no Brasil, imigrando de vários países. Então nós não temos uma cultura tribal, não temos. Aqui no Brasil nós temos uma perspectiva familiar e social diferente. Mas no Oriente Médio, na cultura judaica em particular, essa questão do ser o pai, o cabeça, o clã, o líder da família, o líder da comunidade, o líder da tribo, era muito importante. Portanto, você ler esse texto com uma perspectiva de adoção, de formação de família, dentro do sistema ocidental, você perde muito da essência que o texto tem para nos oferecer. E é importante então você lembrar o seguinte: o contexto cultural e a essência da mensagem que Paulo está querendo transmitir para a gente é que nós fomos adotados por Deus e inseridos dentro da sua família. Mas o que significa isso? O que isso tem a ver comigo, com você no século 21? Então, para a gente entender a mensagem de Paulo, nós precisamos retornar ao primeiro século da era cristã. Depois que nós entendermos a essência dessa relação pai-filho, tribo, comunidade, nação, eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair daqui com o coração transbordando de alegria pelo que Deus fez por mim e por você. O que Ele fez por mim e por você é mais do que eu e você, do que nós podemos imaginar. Nós não estávamos órfãos, vivendo num orfanato para ser adotado. Não, a nossa condição, a nossa situação era muito pior do que uma criança que perdeu o seu pai e a sua mãe. Nós estávamos perdidos numa floresta de trevas, de pecado. E Deus se compadeceu de mim e de você. Ele criou um plano maravilhoso. E em Cristo Jesus, Ele consumou toda a obra da redenção. No Oriente Médio, quando um pai tinha filhos,
um dos filhos seria o primogênito, seria o herdeiro de todas as coisas. Então não é como hoje, que quando um pai morre, os bens eram divididos de igual modo a todos os filhos. Não é assim que funcionava lá naquele contexto. O herdeiro de todas as coisas era o primogênito, era o principal. E com a saída do clã, do chefe, do líder da comunidade, esse filho então assumia a direção, o comando e a autoridade sobre toda a família, inclusive sobre seus irmãos. Isso é importante, por quê? Muito embora nós sejamos adotados por Deus e enxertados ou inseridos na família de Deus, o centro ainda é Jesus. Ele ainda é o comandante, Ele ainda é o cabeça, Ele ainda é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós fazemos parte da família, Ele nos chama de irmão, mas toda a honra, toda a glória é dEle. E é isso que Paulo vai dividir comigo e com você nessa noite. O que significa fazer parte da igreja de Cristo, da igreja local? E eu separei aqui 4 características, ou 4 conceitos acerca desse plano maravilhoso de Deus, de nos permitir chamá-lo de Pai, e Ele nos chamar de filhos amados. Isso é simplesmente maravilhoso. Primeira coisa que eu queria dividir com vocês, dessa questão de ser família de Deus, e esse é o conceito. A igreja de Cristo é também a família de Deus. Vamos repetir? A igreja de Cristo é também a família de Deus. O que significa isso? Bem, a primeira coisa que é importante você saber é que nós fomos aceitos por Deus, e por causa disso nós recebemos uma nova identidade. Então o que acontece quando alguém é adotado por uma outra família? O nome dele, o sobrenome dele cai, e ele recebe o sobrenome da família que ele está sendo inserido. E foi o que Deus fez comigo e com você. Ele fez questão de nos chamar de filhos, e Ele deu o nome dele como sobrenome para nós. Por isso nós somos chamados de filhos de Deus. Amém? Amém. Nós somos os filhos de Elohim, os filhos de Yahvé, os filhos do Deus Altíssimo, e Ele é a nossa herança, é o nosso montão, é um tesouro precioso que Ele preparou para mim e para você. Nós éramos escravos do pecado, estávamos debaixo do peso da lei. O que isso significa? Eu separei algumas coisas para compartilhar com vocês, fazendo um contraste entre o escravo e o filho adotado. E Ele fez isso, Ele adotou como filho escravos. Nós éramos escravos, mas fomos comprados. E aqui, esse aqui é maravilhoso. Quem aqui lembra da história de Isaac? Lembra da história de Isaac? Abraão tinha um servo. Como que era o nome do servo de Abraão? Como, Cris? Eliezer é o nome do servo de Abraão. Lembra disso? E Abraão queria um filho, uma esposa para Isaac. E ele mandou então Eliezer com dotes, lembra disso? Dotes, para apresentar para o pai dela. Mas ele queria alguém que fosse da família dele. O princípio que rege o que a gente vai ver agora é algo muito parecido. Jesus veio para nos comprar. Ele veio para fazer um sacrifício no meu lugar e no seu lugar. E o preço que Ele pagou foi um preço muito mais valioso do que nós merecíamos. Mas era o preço da exigência pelo pecado.
que estava atrelado a minhas costas e a sua. Nós tínhamos uma dívida imensa com Deus que não teríamos condições de pagar. E Ele enviou o seu Filho. Foi o Filho de Deus que veio para pagar a dívida. E através dele nós recebemos a adoção de filhos. E aqui eu fiz então um contraste, 3 contrastes, podia fazer mais. Mas esses 3 aqui servem para mim e para você termos uma ideia do que significa sermos a igreja de Cristo, a família de Deus. Primeira coisa importante que você precisa saber é o seguinte: um filho tem um pai, enquanto que um escravo tem um mestre, tem um dono. Por que isso é importante? Porque a relação entre um filho e um pai é diferente da relação de um escravo com o seu senhor. Nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras o livro dos Salmos, e ali a gente está descobrindo como Deus se abre, como Deus se apresenta para a gente como alguém acessível. E o salmista, quando vai falar com Deus, ele fala nessa perspectiva de alguém que tem intimidade, de alguém que tem relação, de alguém que tem conexão, que tem uma história com Deus. Isso é ser filho. O escravo não discute, o escravo não argumenta, o escravo obedece, porque o escravo tem um senhor, mas o filho tem um pai. Você já viu isso? Um filho tem um pai. Lá em casa eu tenho 2 filhas, e é muito impressionante, assim, é muito interessante a relação da gente lá em casa. As minhas filhas geralmente são na dela, sabe? De vez em quando dá uma passadinha de mão no meu cabelo, mas quando elas vêm me abraçar, e me beijar, e falar coisa bacana, bonita sobre mim, o que eu gosto muito, é claro, eu já sei que tem alguma coisa por trás. Você está entendendo? Agora, o filho da vizinha de um lado e o filho da vizinha do outro não faz isso, porque não existe relação, não existe paternidade. Quando tem paternidade, quando tem essa relação de pai e filho, o filho pode abraçar, o filho pode beijar, pode paparicar, e lá em casa as minhas filhas podem fazer isso à vontade, quanto tempo quiser. Elas estão ouvindo? Porque eu gosto muito, de ser paparicado, Essa é a diferença entre um filho e um escravo. Você está entendendo? O escravo não tem acesso, o filho tem. O filho tem. É interessante, quando você vê o dono de uma empresa, e a família dele entrando na empresa, ninguém barra. Por quê? É o filho do patrão. Quem é que vai impedir o filho do patrão de entrar? Ninguém que tem seu juízo perfeito faz isso. E aqui eu quero que vocês entendam o que Deus fez com a gente. Nós não tínhamos acesso a Deus, não tínhamos. O pecado fez separação entre a gente e Ele. Para a gente poder se aproximar de Deus, era de cabeça baixa, e havia um sistema sacrificial, onde o adorador tinha que ser substituído por um animal. E quando Deus manda Jesus, Ele manda Jesus para destrancar a porta e jogar a chave fora. Alguém pode dizer amém? Agora, nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus, e podemos chamar o Todo-Poderoso, o soberano do universo, de papai. Interessante isso. Então, o primeiro aspecto interessante é que essa identidade que nós recebemos tem a ver com sermos chamados de filhos de Deus, pois éramos escravos dele. Segunda coisa, o filho ama o pai, enquanto o escravo
obedece. Você vê como é que é o negócio? O filho ama, o escravo tem medo. O respeito que o escravo tem pelo seu senhor, via de regra, é por conta da intimidação que o senhor impõe sobre o escravo. O filho não. O filho não. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, o seu filho não chegou para você e pediu alguma coisa que você disse para ele assim: hoje não, hoje não. E daqui a pouco ele vem de novo com aquela cara de chorosa, não é assim? Aquela cara chorosa. Seu filho faz isso ou não? Eu estou ensinando coisa ruim? Eu acho que estou, né? Eu estou ensinando coisa ruim. Mas é verdade. O filho vem e diz assim: puxa, mas eu queria tanto. Ó, o senhor lembra que semana passada o senhor falou, mas o senhor ainda não me deu. Aí o coração faz o quê? Do pai? Derrete. Quando o escravo vem pedir uma coisa, ou então um empregado, você que trabalha lá na montadora, você que trabalha na fábrica lá, quando você vai pedir um aumento, que o patrão diz, hoje não, o que você diz para ele? Sim, senhor. Vira as costas e vai embora. Não é assim com o filho. O filho, quando pede, o pai permite que ele argumente. E quando ele argumenta e faz aquela cara, o pai diz: tá bom, eu vou te dar. E ele sempre dá muito mais do que aquilo que a gente pede. Ele vai dizer isso quando vai falar sobre a oração. Ele vai dizer: qual é o pai que o filho tendo fome, pedindo pão, ele vai dar o quê? Uma pedra. Pedindo um ovo, ele vai dar uma serpente para ele. Nenhum pai faz isso, porque o pai ama o filho, e o filho ama o pai. Terceiro aspecto importante disso, é que o filho é movido pela devoção, enquanto o escravo é movido pelo dever. Nós temos alguns militares aqui com a gente, e o militar entende muito bem o que eu estou dizendo, porque quando você bota a farda e vai para o quartel, lá é o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Mas na relação de pai e filho, quando é saudável, tá bom? Quando a relação entre pai e filho é saudável, o filho alimenta devoção, o filho alimenta admiração pelo pai, o filho tem respeito, e quando o pai pede, ele faz por devoção, não por dever. O pai não precisa dizer assim: eu sou seu pai, eu estou mandando. Quando o nível de relacionamento entre o filho e o pai chega nesse nível, é porque alguma coisa está errada e precisa ser ajustada. Porque numa relação normal, o pai diz: meu filho, faça isso, e o filho faz assim: sim senhor, meu pai. Vai e obedece. Mas lá no quartel não é assim, não é, Thales? Lá no quartel o comandante mandou, você bate continência na hora e ó, vai fazer. Por quê? É um dever. Se você não fizer, você será penalizado por causa disso. Em casa é diferente. Em casa é diferente. O filho é movido pela devoção. E o interessante disso é que tudo tem a ver com a nossa identidade. Nós somos filhos amados de um Deus amoroso. E isso é simplesmente maravilhoso. No final do nosso culto,
nós vamos cantar mais um cântico de louvor ao Senhor. E esse cântico precisa ecoar pela vizinhança e atingir até os mais elevados céus. Porque a nossa forma de dizer para o nosso Pai: nós amamos o Senhor com uma devoção profunda. Por isso nós cantamos louvores que exaltam o nome do Senhor. Nós fomos aceitos por Deus e recebemos o seu nome. Nós não somos mais como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Nós temos um Pai, e esse Pai nos ama de uma maneira tão extraordinária que Ele deu a coisa mais preciosa que Ele tinha para abençoar a minha vida e a sua. A segunda coisa que eu queria ver com vocês nesse texto é que Ele nos aceita e nos adota não com base nos nossos méritos, não com base em alguma coisa que Ele encontrou na gente, não. O nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe, Ele não chama, Ele não convida pessoas por causa da cor do olho, ou por causa da textura da pele, ou por causa da posição social. Não. Nós somos beneficiados por causa dos méritos de Cristo. A base da nossa adoção é a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Foi o Filho original que pagou a conta. Então, quando Deus nos adota, é baseado nos méritos dele, não nos nossos. Isso é simplesmente maravilhoso. Algum tempo atrás, um amigo nosso, muito querido, muito chegado, ele estava com dificuldade para ter filhos. Estava há alguns anos já tentando, e todos os métodos e tudo, tratamento, e não conseguia. Ele não conseguia, e a esposa não conseguia engravidar. E nós não lembramos de um orfanato que tinha ali em São José dos Campos, onde a gente morava, e a gente falou para ele: você não pensou em adoção? O que você acha de adotar uma criança? Seria uma bênção, não foi, Cris? E ele falou: olha, pode ser uma boa ideia. E ele falou: vou visitar o orfanato com você. Agora, irmãos, deixa eu dizer para você como é que funciona uma adoção normal. Quando alguém vai adotar uma criança, eles têm preferência, sabia? A maioria das pessoas que vão adotar uma criança tem preferência. Elas querem que seja assim, de no máximo 1 ano de idade. Entendeu? Tem que ser no máximo de 1 ano de idade. Por quê? Porque até 1 ano de idade a criança não guarda a memória da família anterior. Então não existe barreira, não existe competição na formação do caráter da criança. É por isso que as crianças mais velhas acabam ficando, e muitos deles não conseguem adoção, porque todo mundo quer uma criança pequena. Geralmente, quando vão adotar, eles querem assim, como é que é o olho? Que é o olhinho clarinho. Eu não sei se vocês sabem, não sei se já contei isso para vocês, mas as minhas 2 filhas, quando nasceram, tinham um olho azulzinho, azulzinho, azulzinho. E a mais nova, a Milena, ela ficou por mais tempo, não foi ela que ficou mais tempo? Com os olhos azuis, bonitão, assim, aquele olho azul. E eu falei assim: Senhor, olho azul. E aí a gente foi no pediatra, e o pediatra falou assim: é muito comum a criança nascer com os olhos de uma cor e depois mudar. A minha sogra, ela já esteve aqui com vocês, ela tem um olhinho bem clarinho, senhorinha de cabelo branco, olho bem clarinho. E eu falei assim para o Senhor, estava pensando outra coisa, né? Eu estava falando assim para o Senhor: será que ela vai puxar a avó?
E aí quando chegou 1 ano de idade, o olho dela escureceu. Geralmente, quando vai se adotar uma criança, existe uma lista de coisas que eles procuram na criança. Quando Deus pensou em me adotar, não foi pela minha beleza, graças a Deus por isso. Não foi pela minha beleza, foi pela minha carência, foi pela minha necessidade. Ele olhou para mim e disse assim: ele precisa de mim, e eu vou estender a mão para ele, mas os méritos da adoção vai para o meu filho original. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nós somos herdeiros com Cristo, mas Ele é que vai herdar todas as coisas e vai dividir a sua herança comigo e com você. Amém, irmãos? São nos méritos de Cristo. Ele nos aceita e nos adota com base na obra consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é simplesmente maravilhoso, porque se dependesse, eu já falei para vocês que eu era apaixonado pelo serviço militar. Já falei? Não. Eu vou falar mais uma, tá bom? Eu sempre fui, viu, Julia, apaixonado pelo serviço militar. E quando eu cheguei com 18 anos, na verdade assim, como eu faço aniversário no fim do ano, então eu era com 17, eu tive que me alistar com 17 anos. E o meu sonho era servir o exército. Eu queria vestir aquela farda azul, bonita. Quando eu me alistei, eu falei assim: agora vai. Aí quando chegou na época da convocação, eles me convocaram. A turma de 68, tinha muita gente, eu nunca vi nascer tanta gente num ano só. E eu fui dispensado na primeira convocação. Fiquei muito triste. E eu voltei para casa para baixo, e a minha mãe falou assim para mim: não fica assim não, meu filho, tudo bem. Aí ela disse assim para mim: você sabe por que você foi dispensado? Eu falei: puxa mãe, eu estava lá, eu parecia um graveto, eu era dessa finurinha. Irmãos, eu pesava 55 quilos, é muito. Eu pesava 55 quilos. E quando eu fui lá para me apresentar, tinha uns caras marrudos, que o braço deles é da grossura da minha perna. Aí quando o rapaz que estava fazendo a seleção olhou para mim, ele falou assim: para a direita. Baseado na seleção, eu fui dispensado. Um mês depois eu fui chamado de novo, com a segunda convocação. Aí eu falei: poxa, agora vai. Quando chegou na segunda convocação, eu nem cheguei a entrar. De fora mesmo ele olhou para mim e falou: passarinho, não entra aqui. E me mandaram embora. Eu fui para casa arrasado, nem devia ter ido na segunda. E aí passou mais um mês, eu recebi a terceira convocação, num outro quartel, no 2º Batalhão dos Caçadores, na cidade de São Vicente. O primeiro foi no QG do Guarujá, o segundo foi no campo da Portuguesa, e o terceiro foi no 2º Batalhão de Infantaria da cidade de São Vicente. Quando chegou no terceiro, eu falei: agora sim, finalmente eles voltaram atrás. E quando eu cheguei lá, eu falei: onde eu pego minha farda? O rapaz falou: ó, na data tal você vai em tal lugar pegar tua reservista, porque você está dispensado. E eu falei: por quê? Aí ele falou: vai até ali. E tinha na parede um espelho. Ele falou: a razão está aí. Você não serve para o serviço militar. Quando Deus pensou em mim, Ele não estava olhando para mim, Ele estava olhando para o seu filho. E disse: nos méritos dele, eu recebo você como um filho querido. Vem fazer parte da minha família, meu filho amado. Não é nos nossos méritos, é nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A terceira coisa
precisamos, irmãos, saber o que significa fazer parte da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, e somos porque nós recebemos o espírito de adoção. É que o texto vai dizer para mim e para você, nós recebemos, porque nós fomos adotados por Cristo, nós recebemos o espírito de adoção do seu Filho, por meio de quem nós dizemos, Abba Pai. Nós só podemos chamar Deus de Pai, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua. Isso é muito, muito, muito interessante. Pastor Carlos Henrique, hoje, para você provar que é filho da sua mãe que está aí do seu lado, essa senhora lindíssima, simpaticíssima que está do seu lado, o que você precisa? Para você provar que é filho dela, o que você precisa? De uma certidão que comprova isso, está certo? O que Paulo está dizendo para a gente, que a nossa certidão, que comprova que nós somos filhos de Deus, que confirma no nosso espírito, que somos filhos do Senhor, não é a nossa beleza, não é a cor da nossa barba, não é a quantidade de cabelo, não é a altura, o porte físico, é o Espírito Santo de Deus, que foi colocado dentro de cada um daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O penhor, a garantia, é o Espírito Santo. Ele é a garantia, e é Ele que confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Se nós podemos chamar Deus de Pai, é porque o Espírito lá dentro diz assim, pode chamar, pode dizer, fala para Ele, papai. O Espírito de Deus confirma no nosso espírito que Ele é o nosso Pai amado, o nosso Pai querido. Amém, irmãos? Nós somos famílias de Deus, e como certidão de garantia, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é simplesmente maravilhoso. E por último, nós somos membros de uma família que tem um cabeça, que tem um primogênito, tem um comandante, tem alguém que comanda tudo, mas ele decidiu ter muitos irmãos. Ele não chamou só eu e você, Ele está chamando gente dos 4 cantos da terra, de toda tribo, raça, língua e nação. A família do Senhor, ela é simplesmente gigantesca, e nós somos só a pontinha. É aqui, esse povo lindo que está aqui, é só uma pontinha da extensão da família de Deus. Existe muita gente na cidade de Resende que ainda precisa ser alcançado pelo Evangelho. Tem muita gente que ainda está esperando para ser resgatado e ser adotado por Deus. E eu acredito, irmãos, o que eu vou dizer para você agora é o seguinte: eu acredito que Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida como instrumento. Deus quer usar você para alcançar pessoas que precisam da graça de Deus, estão lá fora, caminhando em passos largos para a perdição. Deus quer nos usar, e Ele continua chamando gente para fazer parte da sua família. Amém, irmãos? Nós somos uma família muito grande. Quando você olhar para o seu irmão, não é? E daqui a pouco eu vou pedir só para você dar uma passadinha de olho. Eu tenho uma visão linda daqui. Nós temos cores diferentes, nós temos alturas diferentes, nós temos cabelos diferentes. Tem gente até que não tem nem cabelo. Mas todos nós temos de igual modo o mesmo valor diante do Pai.
Ele não me ama mais do que ama você, nem ama você mais do que ama o seu irmão que está do teu lado. Todos nós recebemos de Deus a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu queria terminar com 3 lições preciosas para você levar com você para sua casa nessa noite. Enquanto o ministério de louvor toma o seu lugar, eu queria apresentar para vocês o seguinte. Só lembrando você, quando você olhar para o seu irmão, não despreza ele, não despreza o teu irmão, nem se sente inferior a ele, tá bom? Você não pode nem supervalorizar, nem desprezar o teu irmão, porque aos olhos de Deus, todos nós temos o mesmo valor em Cristo Jesus, nosso Senhor. O mesmo preço que foi pago pelo meu irmão, foi pago por mim, e nós fazemos parte dessa família maravilhosa, né, Joãozinho? Não tem tamanho, hein, João? Graças a Deus, né, meu irmão? Tem a ver com Cristo. Deus nos ama, e a família dele é simplesmente gigantesca. Eu já tive reuniões que foram reuniões lindas, maravilhosas. Gente que falava sueco, gente que falava alemão, gente que falava japonês, inglês, espanhol. Eu já tive reuniões em que tinha gente de vários lugares do mundo, gente adorando e louvando o nome do Senhor. A sensação simplesmente maravilhosa. Aqui no Brasil a gente canta num idioma só, numa língua só, mas imagina você numa assembleia gigante, cantando um hino de louvor, um cântico de adoração ao nosso Deus, ouvindo várias línguas e dialetos, falando ao mesmo tempo. É a família de Deus, que é composta de toda tribo, raça, língua e nação, espalhados por sobre a terra. 3 lições para você levar para casa. Primeiro, nós podemos nos relacionar com Deus, tendo Ele como um Pai bom e amoroso. O nosso Deus gosta de nos carregar no colo, de chamar para perto dEle, e dizer: eu te amo, meu filho. É bom demais, né? É bom demais os filhos estarem perto da gente, e eles ouvirem da gente: eu te amo. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa por você. Essa é a relação que a gente pode ter com Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, nós somos herdeiros de Deus, juntamente com Cristo, o Senhor. Isso significa que é garantido, não existe nada, nem nesse mundo, nem no céu, que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso tesouro está escondido com Cristo, e Ele está ansioso por se encontrar comigo e com você. Aqueles que pertencem a Ele, jamais Ele lançará fora. O Espírito Santo de Deus é o penhor, é a garantia de que Deus vai cumprir a promessa maravilhosa. Todos os tesouros do universo estão ocultos em Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus já foi dispensado para mim e para você. E a última coisa, fazer parte da família de Deus é desfrutar de um amor incondicional que dura para toda a eternidade. O amor de Deus por mim e por você não tem fim e nem data de validade. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso é o que significa ser chamado a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a família de Deus, e vamos louvar e engrandecer o nome desse Deus, porque Ele é digno de todo louvor, toda a honra e toda a nossa adoração. Vamos fazer isso de pé? Esteja conosco, dê graças ao Senhor.
sacrifício de amor.